Depois apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. No projeto Mar Português estão contidos diferentes propósitos, como sejam o de chamar a atenção para o sentido unificador e centralizador das descobertas portuguesas, o sublinhar a capacidade que o português tem de se embeber e ser embebido pelas várias culturas que ele põe em contacto. Esta característica da personalidade lusitana traduz bem a energia do signo que, por tradição, compete a esta nação, o signo dos peixes. Uma das mais peculiares características deste signo é a capacidade de entrar em simbiose com as situações que o rodeiam. Portugal é peixe, peixe é o signo dos oceanos, peixe é justamente o signo da água que embebe, da água que dissolve, da água que cria a tal unidade. Diz-se em astrologia que o signo de peixes é a água do espírito. Todo o zodíaco é uma progressão de carneiro a peixes que se cumpre nesse signo. Peixes é a última energia, é a etapa mais subtil do zodíaco. É ele que estabelece a ponte com a essência divina. Quando se diz que Portugal tem uma espécie de missão, isto significa que esse papel tem certamente muito a ver com a essência deste signo. Outra intenção deste projeto é contribuir para que sejam divulgadas as mensagens contidas na única obra que Fernando Pessoa publicou em vida e que sublinha esta função de Portugal no mundo. A mensagem tem várias mensagens dentro, mas talvez a mais importante ou a mais definida delas todas seja uma mensagem astrológica. É evidente que há uma mensagem numerológica, há uma mensagem alquímica, mas talvez a mais importante seja, de facto, uma mensagem astrológica. Uma das finalidades desta exposição é indicar uma nova leitura desta herança do poeta. E, neste sentido, o projeto Mar Português pretende evidenciar o papel da astrologia enquanto filosofia de apoio utilizada pelo poeta ao conceber a obra. Fernando Pessoa, ao longo de toda a sua vida, fez vários milhares, escreveu vários milhares de papéis. Esses fragmentos, esses documentos, esses papéis estão todos na célebre arca do poeta, que está neste momento na Biblioteca Nacional. Essa arca contém aproximadamente 27 mil fragmentos, entre textos, desenhos, esquemas, etc. Relativamente à astrologia, eles não são nem mais nem menos que 2.700 papéis. Portanto, de toda a obra, digamos, de toda a vida de Fernando Pessoa, de toda a sua produção, aproximadamente 10% é material, são interesses, de uma maneira geral, por ocultismo, por I Ching, por tarot, por numerologia, mas o grosso de todo este interesse era, digamos, uma área justamente astrológica. Entre temas como tarot, numerologia, alquimia, cartomância, cabala e geometria sagrada, a astrologia surge como a área esotérica mais desenvolvida pelo poeta. Para todo este universo é criado um novo heterónimo, Rafael Baldaia. Este heterónimo viria a ser o autor de um tratado de astrologia cujos temas abordam as bases da filosofia astrológica, textos de teoria e esquemas gráficos que articulam as várias matérias. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e sobre eles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Fernando Pessoa dividiu a mensagem em 3 corpos distintos e no segundo deles, ou seja, no corpo central, agrupou 12 poemas, tantos quanto os signos do zodíaco. Os 12 signos astrológicos fazem parte de um todo. Constituem um ciclo e funcionam como um organismo. Cada signo é a resultante daquele que o antecede e a preparação do seguinte. São, afinal, a expressão das etapas da eterna metamorfose da natureza desde o princípio da primavera até ao final do inverno. A astrologia é a arte da relação e da interação. Procura a unidade, promove o encontro harmónico entre o homem no seu todo e deste com o universo. Existe uma proximidade entre a filosofia astrológica e a ideia das descobertas portuguesas. A procura da unidade. Os portugueses foram talvez os únicos
no mundo que, ao descobrirem as terras, conseguiram embeber-se nas terras que iam descobrindo. Há uma ideia de comunhão também. Ao contrário, neste momento da humanidade, existe uma clara tendência para uma hiperespecialização do conhecimento. Isso faz com que cada pessoa fique orientada, sobretudo, para uma específica área de vida, ou seja, absorvida apenas por uma das 12 energias do todo. O que se pretende realçar neste projeto é a importância de um certo regresso à interdisciplinaridade. É preciso religar as pontas do homem de uma forma equilibrada e harmoniosa. Este interesse generalizado que se sente atualmente pela astrologia vem muito ao encontro de um desejo de redescoberta de um centro, e a astrologia trata fundamentalmente disso. A noção de esfera e de movimento auricular está sempre presente e exprime a perfeição. Se um ser é concebido como perfeito, ele será simbolicamente representado como uma esfera. Aquilo que a astrologia diz e o que fica subentendido na mensagem relaciona-se com a ideia da interdisciplinaridade, com a reunião das 12 partes que compõem o homem. Reparem que a tal parte da mensagem de Fernando Pessoa, que tem os 12 signos, é a parte central. É, de novo, um convite ao centro. À medida que o ser humano vai harmonizando as diversas partes da sua existência, aproxima-se cada vez mais de uma configuração circular. O ser esférico, completo, perfeito. Se, pelo contrário, o homem empolar uma área de vida em detrimento de outras, estará a afastar-se da imagem circular, enfim, da harmonia. O Sol é a mais perfeita imagem dessa essência. Em astrologia, ele é traduzido por um sinal circular com um ponto central. Este ponto recorda a imutabilidade e a perfeição divinas. O redondo, a esfera, sobretudo o círculo, é a imagem de Deus. Imagem de Deus porquê? Porque justamente o ponto central está distanciado. Cada um dos pontos da circunferência tem uma distância igual. Portanto, há uma ideia de divino, há uma ideia de perfeição que está encerrado no círculo e que já não está, por acaso, encerrado no quadrado. O quadrado é já uma outra noção. O quadrado revela, o quadrado fala da matéria, dos 4 pontos cardeais. Enquanto que o círculo não. O círculo é a ideia de todo. Os resplendores dos santos são, de novo, a mesma ideia. A ideia de círculo, a ideia de centro, a ideia de comunhão, a ideia de harmonia. No percurso que transporta o ser humano à entidade superior, o homem caminha do quadrado, símbolo da matéria, limitada pelos 4 elementos, pelos 4 pontos cardeais, em direção ao círculo, ao ponto, à unidade. Este lugar de chegada é também traduzido pela quinta essência, que representa a matéria, o número 4, animada pelo sopro divino, o número 1. O 5 representa também a relação entre a terra e o céu, a ponte entre estas 2 ordens de grandeza. É o símbolo do próprio homem. Inversamente, toda a passagem do círculo ao quadrado representa a encarnação de Deus, a sua descida ao mundo dos homens, o advento de Cristo. Um terceiro propósito deste projeto é o de sublinhar a importância e profundidade com que Fernando Pessoa exerceu a função de astrólogo e até que ponto esta filosofia foi importante, quer ao homem, quer ao poeta, quer ao profeta. Fernando Pessoa utilizou a astrologia nas suas investigações sobre o Quinto Império, ao tentar indagar quando e como regressaria o rei desejado da ilha próxima e remota. Frei Alonso Cavalheiro disse que virá um rei de nome novo, que não será filho de rei nem de rainha e que o seu nome não tivera até agora reino nenhum. A astrologia foi igualmente importante na concepção de heteronimia, servindo como eixo de relacionamento dos diferentes heterónimos.
Embora utilizando linguagens distintas, existe algo de subtilmente comum entre a atitude universalista das descobertas portuguesas, a filosofia da astrologia e o ato de criação em Fernando Pessoa. A procura de um centro de gravitação, de um elemento congregador de energia. Ilha próxima e remota, que nos ouvidos persiste, para a vista não existe. Aqui, onde há só sargaço, surge uma ilha velada, o país afortunado que guarda o rei desterrado em sua vida encantada. A madrugada irreal do Quinto Império doira às margens do Tejo. A Torre de Belém foi edificada por ordem de Dom Manuel I sobre um conjunto de rochedos basálticos, formando uma espécie de pequena ilha, que, segundo alguns autores, distava a cerca de 200 metros da costa. Aquela remota parcela de terra e de pedra, em resultado dos sucessivos assoreamentos ao longo dos últimos séculos, acabou por se acercar, por se tornar numa plataforma de rocha próxima da margem do rio, como hoje a vemos. Esta fortaleza apresenta uma curiosa síntese de diferentes elementos que lembram a arquitetura de longínquas paragens. Veneza, Bizâncio ou o Oriente. De certo modo, esta junção de estilos ou linguagens estéticas contribuiu para a inspiração deste projeto Mar Português, que se queria congregador e interdisciplinar. A Torre de Belém apoia-se numa estrutura que sugere a faixa do zodíaco, ou seja, a sua base ou baluarte, vista do exterior, apresenta uma forma hexagonal alongada, sendo internamente quase uma elipse, tal como a faixa zodiacal e cujo eixo maior está orientado na direção norte-sul. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas, guardadas por 12 anjos, nas quais estavam escritos os nomes das 12 tribos, dos filhos de Israel. Ao oriente, 3 portas. Ao norte, 3 portas. Ao sul, 3 portas. Ao ocidente, 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e sobre eles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Qualquer torre exprime um desejo de elevação do homem para além da sua natureza. Representa a tentativa humana de estabelecer uma ponte de ligação ao céu, ao cosmos, ao infinito. Esta torre tem a acrescer à sua importância como local para a realização deste projeto o facto de ser um monumento intimamente ligado aos descobrimentos portugueses. Além disso, e pela sua localização especial, a Torre de Belém combina os elementos terra e água e a chamada linha de fogo no seu piso inferior. Como está também envolta pelo elemento ar, ela mostrava ser o cenário ideal para um plano que tem na sua essência um intuito de congregação. É como se a torre apelasse também silenciosamente à reunião das várias parcelas do todo num centro, ao mesmo tempo que lhe cabe ser ainda um emblema desta pátria. A este significado da torre podemos associar ainda outro elemento: o facto de Belém ser o local simbólico da Era dos Peixes, cujo início coincide com o nascimento de Cristo. Peixes é também o signo oposto e complementar ao de Virgem, sexto signo do zodíaco e símbolo claro da Mãe de Cristo. No exterior da Torre de Belém existe uma imagem colocada sob um baldaquino de forma hexagonal que representa a Nossa Senhora do Bom Sucesso.
A Virgem Maria apresenta um cacho de uvas, fruto do mês de setembro, que por sua vez corresponde ao mês do signo de Virgem. A era astrológica de Peixes tem uma duração aproximada de 2000 anos e o século XX é muitas vezes indicado como o período de transição entre a era dos Peixes e a era de Aquário, que se diz começar perto do fim do milénio. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade formava um quadrado e o seu comprimento era igual à largura. Mediu, pois, a cidade com a cana. Tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Depois mediu a muralha. Tinha 144 côvados. Se Belém surge como local de berço da civilização cristã e em simultâneo com a era astrológica correspondente ao signo dos Peixes, será que esta Belém portuguesa, ou melhor, esta Torre de Belém, contém em si algo que subtilmente indica o fechar desta era? Ou mais precisamente, algo relacionado com este século, porque século charneira dos 2 milénios? Será mesmo que esta torre, na sua arquitetura, na sua estrutura, encerra uma outra simbologia? Uma construção cifrada? Esta é uma questão que fica posta em aberto com este projeto Mar Português. Certo é que a torre apresenta alguns fatores muito curiosos. Por exemplo, a sua altura total, desde as fundações ao ponto mais elevado, é de 36,5 metros, ou seja, 365 decímetros, exatamente tantos quantos os dias do ano. As paredes que compõem as fachadas viradas a Oriente e Ocidente têm, na sua máxima extensão, igualmente 365 decímetros. Inúmeros são os locais em que a espessura das suas muralhas prefaz 365 centímetros. Conjugando o comprimento e a altura do edifício, podemos observar que a Torre de Belém encerra um significativo quadrado, o qual integra simbolicamente os 365 dias do ciclo solar. Atendendo à sua orientação virada a sul, a Torre de Belém como que assiste todos os dias de frente ao percurso visível do astro-rei. A sua porta de entrada encontra-se precisamente voltada para o lado oriental, ou seja, o do início do percurso solar. Nos monumentos construídos por Dom Manuel I, o rei venturoso, deparamos frequentemente com a divisa deste rei, a esfera armilar. Composta pelos vários meridianos e respectiva faixa zodiacal, tendo ao centro a imagem do globo terrestre. A esfera armilar é um símbolo claro de toda uma filosofia de unidade, representando a relação entre a terra e o céu, entre o homem e o cosmos. Pelo menos a partir de 1504, Dom Manuel associa sistematicamente ao escudo de Portugal as duas esferas que passam a constituir a sua divisa. Este emblema real, não sendo apenas um sinal de poder do monarca, ilustrando a sua projeção universal, era em si também um símbolo do absoluto, da totalidade, do poder abarcando os dois mundos, finito e infinito. A esfera armilar e a faixa do zodíaco ainda hoje figuram na bandeira portuguesa. As esferas inteiras, divididas em duas partes, com ou sem arcos paralelos e meridianos, são o elemento mais profusamente difundido na Torre de Belém. Existe uma relação estreita entre a torre e a pirâmide. A pirâmide é um sólido geométrico formado por um quadrado na base que traduz a matéria, ou seja, os seus 4 pontos cardeais, ou os 4 elementos, e um ponto no cume, no qual se dá a fusão das suas várias vertentes. Este ponto é também a expressão da imagem de Deus, por ser o ponto mais elevado e uno, aquele que traduz a noção do todo. A pirâmide
é também uma ponte simbólica entre o céu e a terra. Curiosamente, o topo da torre é um terraço ameado com merlões piramidais. A Torre de Belém é formada por dois corpos distintos, embora ligados por uma grande corda que lhes restitui o sentido de unidade. Qualquer corda, além de apresentar uma configuração espiralada e ser nessa medida um sinal de evolução cíclica, de ascensão, é também um elemento que toma a simbologia do signo de Aquário. Solidariedade, fraternidade, união, congregação, ou seja, diferentes fibras unidas em torno de um eixo comum. Foi no interior da base hexagonal, ou baluarte, que ficaram dispostas a partir do seu primeiro arco as 12 pinturas relativas aos 12 poemas do mar português. Por coincidência, a última pintura, relativa ao signo dos peixes, acabou por ficar exatamente no local oposto e complementar à primeira, o que significa ter sido utilizado todo o espaço disponível neste primeiro piso da Torre de Belém. O percurso diário do Sol em relação ao baluarte hexagonal vai iniciar-se pelo lado que contém o primeiro arco, sob o qual está colocada a primeira pintura relativa ao primeiro signo, Carneiro, e vai ocultar-se aproximadamente na direção do último arco, onde está colocada a pintura que ilustra o último dos 12 signos, para depois voltar a nascer na pintura do primeiro signo. 12 signos, 12 poemas, 12 pinturas. O número 12 está também presente no exterior do edifício. Existem 12 guaritas de forma cilíndrica e fechadas por cúpulas, algumas com 12 gomos. A guarita que se encontra no cunhal nordeste da torre, do seu lado oriental, aquele em que nasce o sol, é apoiada por uma cabeça de carneiro. Ora, o signo relativo a este animal, o primeiro do zodíaco, é precisamente aquele onde nasce o sol no seu período anual. As 12 guaritas da arquitetura da fortaleza encontram-se unidas entre si e, por sua vez, ligadas ao corpo do edifício através de cordas esculpidas na pedra. As cordas dão a volta completa em torno do monumento e formam um todo com a torre propriamente dita. Os pináculos das guaritas, os seus topos, são constituídos por 4 esferas dispostas em cruz, sobrepujadas por uma quinta que coroa cada uma das guaritas. Aqui nota-se também a repetição do mesmo binómio, 4-5, quadrado-pirâmide, matéria-espírito. Esta torre, desde as suas fundações ao terraço do topo, tem 8 pisos, tantos como as letras da palavra Portugal ou da palavra mensagem. 8 é o símbolo da morte e renascimento, da separação de ciclos, de períodos. No claustrim da nave e centro do baluarte, mostram-se numa vitrine alguns esquemas e esboços que foram realizados para a concretização do projeto Mar Português. Em primeiro lugar, vêem-se os gráficos que, mesmo antes de escolhido o local Torre de Belém, mostram a intenção de fazer de toda a exposição uma grande elipse, tal como a faixa zodiacal. Ao montar a exposição na Torre de Belém, uma vez que as paredes da nave são abobadadas, havia uma questão inicial a ser resolvida. Era necessário conceber um modo de suspender as pinturas. Como este projeto trata da relação entre Portugal e o mundo, foi preciso idealizar uma estrutura que sublinhasse essa relação Oriente-Ocidente, como, por exemplo, um biombo. Este suporte sugere também uma lira, instrumento que tem uma proximidade simbólica com o signo zodiacal dos oceanos, o signo musical dos peixes.
As cordas seriam elementos preferenciais a serem utilizados neste projeto, uma vez que estavam inseridas na arquitetura da própria Torre de Belém. Sendo as cordas um símbolo de reunião e de unidade, a sua presença viria sublinhar a ideia base do projeto. Os focos de iluminação dos biombos são alimentados por uma corrente elétrica transformada para 12 volts e conduzida através dos cabos e das varetas de aço que seguram as lâmpadas. Varetas que, por sua vez, também acompanham a curvatura das arcarias da sala. Cada um dos quadros que compõem o primeiro núcleo da exposição tem a ver com cada um dos 12 poemas da parte central da mensagem de Fernando Pessoa. Sente-se que há uma relação simbólica muito forte entre cada poema e cada um dos diferentes signos do zodíaco. As pinturas que compõem este núcleo da exposição foram executadas à medida que esta relação simbólica se tornava mais evidente. O primeiro quadro tem a ver com o início do ano astrológico, com o primeiro signo do zodíaco, o Carneiro, e com o primeiro poema do mar português. O poeta chama-lhe o Infante, e nele, depois de se referir à espuma, à expansão, sugere que os portugueses descobriram uma nova terra por detrás do azul profundo. Ao serem combinadas nesta pintura, o quadrado e o círculo, pretende-se sugerir que, por detrás da matéria, limitada pelos 4 pontos cardeais, os portugueses descobriram um novo mundo, uma nova terra, já redonda, circular. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não se separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português, do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Depois do carneiro vem o touro, o signo dos sentidos, do ouro, daquilo que vale, das riquezas da terra. Este poema é relativo ao signo do mês em que a natureza revela uma multiplicidade de cores e de vida. Nesta pintura, há alguém fixando o horizonte. Ó mar anterior a nós, teus medos tinham um coral e praias e arvoredos. Desvendadas a noite e a cerração, as tormentas passadas e o mistério, abria em flor o longe, e o sul sidéreo esplendia sobre as naus da iniciação. Linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima ergue-se e encosta em árvores onde o longe nada tinha. Mais perto, abre-se a terra em sons e cores, e no desembarcar há aves, flores, onde era só de longe a abstrata linha. O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa, e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade.
terceiro poema relaciona-se com o signo de Gêmeos, o signo do próprio poeta. Fernando Pessoa, neste poema, ao qual pôs o nome de Padrão, utiliza de um modo especial a primeira pessoa do singular, fazendo uma afirmação clara e personalizada quando diz: eu, Diogo Cão, navegador. Esta pintura representa como que uma flecha ou uma massa ígnea que aponta uma direção. Tudo isto em tons de violeta, a cor esotérica por excelência. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. O quarto poema é o Mostrengo, que traduz a simbologia de Câncer. Por entre uma atmosfera abissal e do meio de um mundo aquático tumultuoso, sai um tentáculo negro e roxo que representa o Adamastor. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu ergueu-se a voar. À roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: El Rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: El Rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda à vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II.
O quinto corresponde ao signo de Leão. Nele, o poeta fala da altura e é o poema mais concentrado do mar português, assim como o concentrado é o signo de Leão, signo que traduz a força do ego, da individualidade. No exterior do baluarte, aproximadamente na direção deste quadro, existe uma das 12 guaritas referidas e o animal que a apoia é justamente um leão. Jaz aqui, na pequena praia extrema, o capitão do fim. Dobrado o assombro, o mar é o mesmo, já ninguém o tema. Atlas mostra alto o mundo no seu ombro. O quadro seguinte corresponde aos Colombos. Nele se adivinha a intenção de apresentar a Península Ibérica, dando uma iluminação especial àquilo que corresponde hoje à Espanha, segundo a referência que Pessoa faz no poema. Em termos zodiacais, o signo correspondente a este poema é o da Virgem. Na direção desta pintura existe uma outra guarita em cuja base está uma figura feminina. No terraço, por cima desta sala, e também aproximadamente na mesma direção, encontra-se a já citada imagem da Virgem do Bom Sucesso. Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que no nosso encontrar foi achado ou não achado, segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca o longe e faz dele história. E por isso a sua glória é justa auréola dada por uma luz emprestada. Na sétima pintura, representa-se o véu que Portugal rasgou através das descobertas. Como sugere o poema, ficaram unidas as duas partes do mundo, o lado de cá e o que havia para desvendar, o lado de lá. Com duas mãos, o ato e o destino desvendamos. No mesmo gesto ao céu, uma ergue o facho trêmulo e divino, e a outra afasta o véu. Fosse a hora que a ver ou a que havia a mão que ao ocidente o véu rasgou, foi alma a ciência e corpo a ousadia da mão que desvendou. Fosse acaso a vontade ou temporal a mão que ergueu o facho que luziu, foi Deus a alma e o corpo Portugal da mão que o conduziu. Fernão de Magalhães, ou A Dança dos Titãs,
É evidente o propósito de representar aqui o lado mágico do poema, o ritual, o fogo iniciático, algo de simultaneamente diabólico e divino, de acordo com aquilo que o poema narra. Uma alma transbordada. No vale clareia uma fogueira. Uma dança sacode a terra inteira. E sombras disformes e descompostas em clarões negros do vale vão subitamente pelas encostas, indo perder-se na escuridão. De quem é a dança que a noite aterra? São os titãs, os filhos da terra, que dançam da morte do marinheiro que quis cingir o materno vulto. Cingi-lo dos homens, o primeiro, na praia ao longe, por fim sepulto. Dança. Nem sabem que a alma ousada do morto ainda comanda a armada. Pulso sem corpo ao leme a guiar as naus no resto do fim do espaço. Que até ausente soube cercar a terra inteira com seu abraço. Violou a terra, mas eles não o sabem e dançam na solidão. E sombras disformes e descompostas, indo perder-se nos horizontes, galgam do vale pelas encostas dos mudos montes. Depois temos a escada que leva aos céus, simbolizada pelo signo de Sagitário. Nesta pintura, pretende-se sublinhar o contraponto entre o mundo dos homens e o dos deuses. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam. Pelo vale onde se ascende aos céus surge um silêncio e vai da neve ondeando os véus. Primeiro um movimento e depois um assombro. Ladeiam no aldorar os medos, ombro a ombro, e ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela e a flauta cai-lhe. E em êxtase vê, à luz de 1000 trovões, o céu abrir o abismo à alma do argonauta. E chegamos a um poema que se tentou privilegiar de acordo com a intenção de Fernando Pessoa. O poeta deu-lhe o mesmo título que a todo o segundo corpo da mensagem, Mar Português. O poema está dividido em duas partes, narrando uma delas o lado expansivo das descobertas e o outro o preço que a nação pagou por essa missão, as noivas que ficaram por casar. Depois de distribuídos os vários quadros pelas arcarias que compõem este piso da torre, o tríptico relativo ao mar português ficou por acaso colocado na direção que indica a Barra do Tejo, ou seja, a saída para o mar. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Segue-se A Última Nau, onde o poeta fala da barca habitada pelo vulto baço ou espectro de Dom Sebastião. Na nau, representada na pintura por entre o vazio da embarcação, reconhece-se o mastro pendão do Império. Levando a bordo el rei Dom Sebastião e erguendo como um nome alto o pendão do Império, foi-se a última nau ao sol aziago, erma, e entre choros de ânsia e de presságo mistério. Não voltou mais. A quilha indescoberta aportou. Voltará da sorte incerta que teve? Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta-o, sonho escuro e breve. Ah, quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta e entorna, e em mim, no mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a serração teu vulto baço que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma embora, mistério. Surges ao sol em mim e a névoa finda, a mesma, e trazes o pendão ainda do Império. A última poesia do mar português é a prece. Ela fala-nos do mar universal e da saudade, da chama ou fogo oculto entre as cinzas que pode ainda ser reavivado pelo ar, pelo sopro aquariano, sebástico. Na pintura podem reconhecer-se alguns pontos de incandescência, a chama que o frio morto ocultou nas cinzas. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje, no silêncio hostil,
o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça, ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistemos a distância, do mar a outra, mas que seja nossa. Subindo 2 lances de escadas, respectivamente com 21 e com 7 degraus, chegamos ao segundo núcleo da exposição. Transpondo estes 28 degraus, tantos quantos os dias do ciclo lunar, atingimos aquele núcleo que, a meu ver, é a etapa feminina da exposição. A sublinhar o lado feminino deste piso está o nome pelo qual ele é chamado: Sala das Provisões. É a despensa da Torre de Belém. Esta sala tem uma espécie de regaço, ou melhor, uma espécie de útero, uma abertura que dá para uma grande cisterna ou reservatório das águas. Se havia a intenção de mostrar o legado astrológico de Fernando Pessoa proveniente da sua arca num dos 5 núcleos da exposição, este piso seria o lugar apropriado. A cisterna funcionaria assim como imagem virtual do espólio esotérico de Fernando Pessoa. Essa herança é algo que aqui é desvendado, trazido à luz. Eis alguns dos mais significativos fragmentos astrológicos do espólio de Fernando Pessoa. Estas provisões são simbolicamente o alimento espiritual do futuro, da era de Aquário. Este conjunto de documentos destina-se a sublinhar a importância da filosofia e prática astrológicas na vida e na obra de Fernando Pessoa. A quase totalidade dos fragmentos aqui apresentados são inéditos. Este é um dos textos mais elementares sobre teoria astrológica. Não está datado, mas pela matéria nele contido parece ser dos mais antigos. Aqui, Fernando Pessoa enumera e define o abecedário da astrologia, os seus elementos básicos. Existem no espólio centenas de textos com esta configuração, descrevendo as várias áreas da teoria astrológica. São mais exatamente 221 fragmentos de textos mais simples e 261 o número deles com uma abordagem mais profunda dos temas. Vêem-se aqui 2 dos 318 horóscopos encontrados na Arca do Poeta, juntamente com alguns dos cálculos necessários para a sua elaboração. O presente fragmento é muito importante no contexto deste projeto. Ele mostra algumas hipóteses gráficas de esquematizar o ciclo astrológico.
Na parte inferior é representada a elipse, formada pelos 12 signos do zodíaco. 2 pontos a salientar. Primeiro, o facto de surgirem agrupados e encabeçar este gráfico os signos respeitantes às 2 eras referidas atrás. A era dos peixes e a era de aquário, na qual estamos a entrar. O outro ponto é o facto de Fernando Pessoa colocar no centro da elipse o signo de Leão e o astro com ele relacionado, o Sol. Ao colocar o Sol ou o ouro no centro, ele apela à reunião das disciplinas num ponto central, sob a égide do astro-rei, símbolo da totalidade. São várias centenas o número de papéis nos quais o poeta analisa a sua própria vida através da astrologia. Vê-se aqui um fragmento de um dos envelopes que guardava os papéis astrológicos relativos ao estudo ou observações feitas no seu próprio horóscopo. Um longo texto escrito em língua inglesa, no qual o poeta analisa detalhadamente os diferentes fatores astrológicos do seu mapa do céu. Relação dos inúmeros aspectos formados pela Lua ao longo do seu ciclo relativamente às posições planetárias radicais no horóscopo de Fernando Pessoa. À margem, o poeta anota os vários acontecimentos que ele entende como consequências, na vida real, decorrentes desses fatores astrológicos. Texto em que, ao analisar o período de Vênus, Fernando Pessoa tenta prever os acontecimentos futuros em determinadas áreas da sua vida. Texto onde o poeta indaga qual o planeta responsável pela sua própria morte. É de notar que existem no espólio variadíssimos cálculos e reflexões sobre este assunto, apontando um desses cálculos uma data precisa, o final de maio de 1935. Na realidade, o poeta veio a falecer 6 meses mais tarde. Relação de assuntos de interesse ou de diversas matérias produzidas pelo poeta. Nesta relação, ele atribui a cada um desses assuntos um número determinado com o objetivo de os organizar e provavelmente lhes dar uma arrumação determinada. Os itens de 27 a 30 dizem respeito à área astrológica. Outra relação citando títulos de obras suas ou temas específicos da sua produção. Para além dos assuntos de âmbito astrológico, consta Mar Português como tema autónomo e não acompanhado de qualquer dos outros 2 corpos dos 3 que o poeta viria a reunir sob o título de Mensagem. Carta dirigida ao British Journal of Astrology. Neste tipo de correspondência, Fernando Pessoa costumava solicitar esclarecimentos e dar ou receber informações bibliográficas acerca dos seus temas astrológicos. Lista de diversos dados de nascimento destinados à execução dos respectivos mapas do céu. Encontrei um total de 98 fragmentos deste tipo no espólio do poeta e com idêntica finalidade. Outros fragmentos do mesmo tipo. Horóscopo de Almada Negreiros, provavelmente executado no ano de 1915, data do aparecimento de Orfeu. Horóscopo de um dado acontecimento político. Este tipo de astrologia, chamada astrologia mundial e que trata de assuntos de natureza coletiva, era uma das outras vertentes astrológicas praticadas pelo poeta. Outro horóscopo de astrologia mundial. Este horóscopo da República Portuguesa foi um dos vários que Pessoa fez em relação a Portugal.
documento em que Fernando Pessoa apresenta o astrólogo Rafael Baldaia, descreve o seu tipo de trabalho, as suas novas teorias e os preços por ele praticados de acordo com os vários níveis de interpretação. Fragmento manuscrito no qual o poeta atribui ao heterónimo astrólogo a autoria de 2 obras: Sistema de Astrologia e Introdução ao Estudo do Ocultismo. Anota também alguns títulos de obras astrológicas e esotéricas. Um dos vários projetos concebidos por Rafael Baldaia para o seu Tratado de Astrologia. Existem diferentes projetos deste tipo, apresentando cada um deles uma nova arrumação do material, teórico e prático da referida obra. Outro dos citados projetos para o livro de Astrologia. O índice de matérias astrológicas talvez mais profundamente elaborado e destinado à publicação do Manual de Astrologia. Fotografia de um pormenor do subscrito que continha originalmente a obra astrológica. Esquema apresentando os elementos mais característicos de cada um dos 12 signos do zodíaco. Relação incompleta de alguns fatores que se prendem à natureza dos diferentes planetas. Definição das características básicas dos vários planetas. Relação dos diferentes aspectos ou ângulos formados entre os fatores astrológicos que compõem um horóscopo, mais utilizados em astrologia. Textos destinados ao Tratado de Astrologia do heterónimo astrólogo Rafael Baldaia. Análise de um tema pertencendo à astrologia mundial, provavelmente destinado ao referido Tratado de Astrologia. Textos em que o poeta analisa e define alguns elementos da geometria sagrada e estabelece relações entre ela e a astrologia. Vários esquemas gráficos representando as diferentes fases de interseção de 2 círculos, ou seja, a representação simbólica da manifestação da essência divina e das triangulações que daí resultam. Texto sobre a heteronímia em que Fernando Pessoa refere a intenção de publicar, em conjunto com as biografias, os horóscopos dos heterónimos. Esquema geométrico em que o autor apresenta uma possível distribuição dos diversos níveis de energia dentro do triângulo, bem como de algumas relações energéticas entre os planetas.
Fragmentos nos quais o poeta tenta criar relações entre os 4 elementos, as figuras geométricas e as energias do zodíaco. Trabalhando com os 4 elementos, o poeta tenta estabelecer algumas vias de combinação entre eles, de modo a repor a unidade, atingir o círculo, a roda, a rosa da vida. Horóscopo de Alberto Queiro. À margem deste horóscopo, Fernando Pessoa faz 2 anotações extremamente curiosas. Numa cita o Guardador de Rebanhos, obra-prima deste heterónimo, e alguns símbolos astrológicos que indicam a data em que Queiro deveria escrever esta obra. Na outra, o poeta procura arquitetar uma forma de coerência entre a biografia a atribuir a Alberto Queiro e o respectivo horóscopo. Pessoa tenta saber qual o momento astrologicamente mais plausível para a morte deste personagem. Horóscopo de Ricardo Reis. Uma das várias tentativas de conceber um horóscopo para Álvaro de Campos. Esquema geométrico onde são apresentados os vários níveis de energia dispostos dentro do triângulo, ou porque se trata da mesma natureza da pirâmide. No topo, que corresponde ao ponto de fusão ou de síntese das energias, Fernando Pessoa coloca o Sol, que traduz a essência divina, a harmonia, o ouro. Na parte inferior do fragmento, vê-se que o Sol ocupa o vértice superior e é, deste modo, o ponto comum aos 4 triângulos, parcialmente sobrepostos, que compõem a figura. Fragmento que reúne notas relativas às aparentemente diversas áreas de interesse do poeta. Em cima, anota alguns títulos de obras astrológicas e refere em seguida António Vieira e Dom Sebastião. Uma obra de caráter profético, a data da Batalha de Alcácer Quibir, a sua própria data de nascimento e faz ainda uma alusão à Quinta Monarquia. Através dos ciclos de Ísis e Osíris, o poeta analisa alguns acontecimentos nacionais. Ele descreve as passagens cíclicas de Ísis acima e sob o horizonte do horóscopo de Portugal. Relativamente a um dado período de tempo, faz uma breve nota sobre a Batalha de Alcácer Quibir. Mais um horóscopo e algumas notas sobre as posições ocupadas por Neptuno, planeta regente dos peixes, signo de Portugal, em momentos especiais da nossa história. Alcácer Quibir, a entrada dos espanhóis em Lisboa, a restauração, a fundação da monarquia e a aclamação de Dom João I. A intenção era, muito provavelmente, o levantamento de um horóscopo para Portugal. Relação de datas importantes da história de Portugal, seguidas de algumas posições planetárias para esses momentos. Tentativa de construção de um horóscopo para Dom Sebastião. Socorrendo-se de múltiplas fontes, o poeta investiga o como e quando do Quinto Império. Aqui mostram-se 2 textos proféticos transcritos por si
e que mencionam o regresso do desejado. Os 5 impérios e sua relação, quer por elementos, quer por signos. Frase da Eneida, de onde o poeta condensa a palavra mensagem, o que ilustra que não só o conteúdo, mas o próprio título tinham um múltiplo sentido e diferentes níveis de leitura. Percorremos até aqui o primeiro e o segundo núcleos da exposição. A partir de agora, para subir aos outros andares, ou seja, para nos elevarmos por dentro da torre, para tomarmos o seu sentido ascensional, teremos que utilizar uma escada em espiral. Até à primeira sala da torre, e através desta escada espiralada, vamos ter que subir 22 degraus. Este é exatamente o número dos chamados arcanos maiores do tarot. O mais curioso é que, por razões que se prendem com a arquitetura da escada, para entrar nessa sala teremos de descer um desses degraus, pois ela situa-se de facto ao nível do 21º degrau. Este pormenor pode ter algum significado simbólico. Na realidade, o 22º arcano do tarot corresponde à carta do louco, ou carta 0, enquanto o 21º diz respeito à carta do mundo. Esta é uma das cartas que melhor simboliza a perfeição, o cosmos, a totalidade ou a harmonia divina na Terra. Este arcano é normalmente representado por uma figura feminina dentro de uma elipse, que é a figuração da eclíptica, constituída por uma grinalda de folhas e, na direção de cada um dos 4 cantos da carta, apresenta os símbolos dos 4 evangelistas que, por sua vez, têm uma determinada correspondência astrológica. Subindo a escada em espiral, chegamos à Sala dos Reis. Juntando àquilo que ficou dito, poderíamos dizer que chegamos à Sala dos Reis do Mundo. Uma das ideias deste projeto era trazer para a torre toda a mensagem de Fernando Pessoa. Por isso, e de uma forma simbólica, foi colocado nesta sala um tríptico que representa o princípio da mensagem, o seu primeiro poema, em Europa. Tal como no piso seguinte, estará colocado o fim da mensagem, ou seja, o seu último poema. Admitindo que esta torre possa ser uma espécie de marco entre ciclos, ou mesmo uma resenha simbólica de acontecimentos relativos a este último século do milénio, tentou-se estabelecer algumas relações. Supondo que cada degrau da espiral representa um ano, começamos por observar o que se tinha verificado na história de Portugal, exatamente nos anos que correspondem aos degraus 21 e 22 da espiral, ou seja, em 1921 e 1922. E o que se encontrou foi isto. Em 1921, começa a publicação do Diário Monárquico, Correio da Manhã, em plena República. À Sala dos Reis equivale depois um acontecimento que remete claramente para a monarquia. Também em 1922, e mantendo a ideia de que a Torre de Belém é igualmente um sinal de apelo à unificação, à reunião e à ligação dos vários pontos, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, partindo daqui de Belém, realizam a travessia aérea Portugal-Brasil. Concretiza-se, pois, uma ponta aérea norte-sul e, ao mesmo tempo, oriente-ocidente, sentido esse que é focado pelo poema aqui presente. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra onde,
afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita, com olhar esfíngico e fatal, o Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Em 1922, sublinhando a mesma tónica de unidade, o presidente António José de Almeida visitou o Brasil e é também o momento em que se funda a Companhia Colonial de Navegação. É ainda publicada no mesmo ano a Expedição de Cabral e o Descobrimento do Brasil, de Jaime Cortesão. A astrologia define os 6 casamentos das 12 energias que prefazem o zodíaco através dos seus 6 eixos. Estas uniões fazem-se entre os signos opostos e complementares, como são o caso de Peixes e Virgem, que são respectivamente os signos de Portugal e do Brasil. De cada vez que estes 2 países estabelecem vias de ligação, estão a concretizar a viagem rumo à Idade do Ouro, à Era de Aquário do Quinto Império. Continuando o percurso espiralado e subindo mais 19 degraus, vamos chegar à sala seguinte. A ser verdade que existe uma relação entre o número de degraus que dão acesso às várias salas e o respectivo ano deste século, estamos agora no degrau que assinala o ano de 1940. É o ano da dupla comemoração da independência e da restauração de Portugal. É mais uma vez um momento-chave no que toca a um sublinhar da presença deste país no globo. É o momento da exposição do mundo português. E foi justamente aqui, em Belém, que se realizaram as referidas comemorações. É de novo o sentimento de reunião, de congregação, de unidade que está presente. É, pois, o momento ideal para anunciar os nomes que habitualmente são dados a esta sala. Sala Nobre ou das Reuniões. É a sala com o maior número de janelas da Torre de Belém. E é a este nível que no exterior está colocado o escudo de Dom Manuel I. Neste núcleo da exposição faz-se alusão ao fim, ao último poema da mensagem de Fernando Pessoa. Neste poema é claro o sentimento do autor no sentido de se estabelecer uma forma de unidade, de convergência, sob uma filosofia comum e orientadora. É a hora de reunir, ou é a hora do rebentar das águas, dos peixes? Esta pintura pretende representar isso. É como se ilustrasse um grito de alerta, um espasmo, um toque de reunião. Nem rei nem lei, nem paz nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora. Continuando a subir, deparamos com a última sala e último núcleo da exposição, no degrau 62. Esta sala, que se supõe ter servido de capela ou local de oração, constitui o fim, a conclusão de todo o projeto.
Aqui tentou-se dar forma física àqueles fragmentos concebidos por Fernando Pessoa, intentou-se relacionar o quadrado das personagens da família heteronímica com o ponto de fusão, o cume, o retorno à unidade, sob a égide do ouro, no tempo do Quinto Império, a Era de Aquário. A exposição começa e termina com uma pintura circular, representando a Terra, sendo que a primeira, a do Infante, era o novo mundo que Portugal deu ao mundo através das descobertas, e esta, o mundo novo, ascendendo, no tempo e no espaço, ao ouro da harmonia solar divina, o segundo advento de Cristo. Para muitos astrólogos, 1962 foi o ano em que começou verdadeiramente a Era de Aquário, pois foi o momento do século em que se deu uma fantástica concentração planetária. 7 dos 10 astros do Sistema Solar gravitavam nesse signo. Pouco antes de chegarmos a esta sala, apenas a 2 degraus dela, a escada em espiral apresenta uma saída para o exterior. É uma saída para uma plataforma ameada com merlões. É o acesso a uma zona exterior e com determinadas características bélicas, de ataque e defesa, que se situa simbolicamente ao nível dos degraus relacionados com 1960-1961. É o período de desenvolvimento da guerra no ultramar, uma das várias formas de se sentir por perto do fim do Império. Esta é uma sala especial. Tem muito poucas janelas, sendo uma delas apenas uma fresta, como que convida a uma certa interiorização, a uma meditação. Este é o 5º núcleo da exposição e, curiosamente, no teto abobadado desta sala existem 5 emblemas manuelinos. O elemento central deste conjunto é o escudo português, na direção do qual ficou colocada a esfera de ouro, cume da pirâmide, que traduz a síntese de toda a gramática simbólica presente nesta exposição. Pode ver-se aqui um pormenor curioso. Das várias mísulas da parede norte, onde se apoia a abóbada, apenas uma delas representa um rosto, uma figura humana. As outras 3 têm ornamentação de folhagens não humanas. Estes 4 sustentáculos da abóbada podem representar os 4 evangelhos do Novo Testamento, os 4 textos sagrados. Se assim for, a mísula com o rosto humano representará necessariamente São Mateus, por ser o único dentre eles com um símbolo que tem uma configuração próxima do ser humano, o anjo, e o signo zodiacal que se relaciona com este santo, o signo de Aquário. É ainda de referir o facto curioso destas bases das arcarias, onde se encontra o anjo, estarem situadas à altura de um homem médio. São os sinais dos céus, do macrocosmos, representados à escala e dimensão humanas. Neste 5º núcleo apenas são utilizados 2 feixes de luz. Um que põe em relevo o mundo novo, em rotação, o outro que atravessa a esfera dourada, colocada no centro da sala, e vai projetar-se na direção do anjo aquariano, sinal do Quinto Império, ou tempo da interdisciplinaridade. No centro das lajes, que compõem o pavimento deste piso, está desenhado um octógono em pedra preta e branca. Aqui, o número 8 recorda pela última vez o escorpião, 8º signo, símbolo da morte e renascimento, que remete para o signo que indica São João Evangelista. É este apóstolo que profetiza no Apocalipse o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo ao mundo para iniciar uma idade nova. Partindo desta sala e para se atingir o topo da Torre de Belém, sobem-se ainda algumas dezenas de degraus. A rematar a cúpula da escada em espiral e coroando a ascensão de quem subir até esse lugar elevado, está uma rosácea de 7 folhas. Através da fórmula número de degraus, número de anos, a esta subida corresponde um longo percurso e que terminará em 1992. Para Portugal, este será um novo momento de unidade, de congregação, ou de estabelecer uma nova expressão da sua relação com o mundo. A Torre de Belém, a Capela de São Jerónimo e o Mosteiro dos Jerónimos prefazem um triângulo muito especial.
Se adicionarmos as distâncias relativas aos lados mais pequenos do triângulo e dividirmos esse resultado pelo lado maior dele, iremos obter o número correspondente à secção dourada, ou divina proporção, 1,618. Se invertermos os fatores e dividirmos o conjunto dos dois lados menores do triângulo pelo maior deles, iremos obter uma outra forma de expressão dessa quantia simbólica da harmonia. O maior ângulo desse triângulo mede 72 graus, tal como o ângulo que resulta da divisão do círculo em 5 partes iguais, como os 5 impérios da Terra. E a praça da cidade era de ouro puro, semelhante a cristal transparente. Apocalipse.